Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu pessoalmente adoro, que são as expedições. E as expedições com o melhor estilo, serviço, sofisticação da Silversea. Essa apresentação está sendo gravada, então vocês terão acesso depois a ela. E podem ir fazendo perguntas durante a apresentação, que ao final a gente vai responder todas para vocês, tá bom? Queria dar bom dia e agradecer Jean Saraiva, que muitos de vocês conhecem, que é o diretor da Silversea no Brasil. Bom dia, Jean. Bom dia a todos. Obrigado a Qualitours pela oportunidade e pela disponibilidade do Carl, que fala muito bem português em fazer esse treinamento. Ele é um profissional que atuou muitos anos no segmento de expedição, então ele já esteve em muitos dos destinos em que vamos mostrar. Isso torna dele uma pessoa especialista não só em cruzeiro, mas em destino, que é importante para nós, tá bom? Então, além dele fazer a apresentação, ele é um suporte para a gente, é uma pessoa que pode nos apoiar aqui no Brasil, até esclarecer um pouco mais sobre informações locais, tá bom? Bom dia, Carl. Muito obrigada pela disponibilidade, pela parceria. Bom dia a todos, muito obrigado, viu? Muito bom ter o Carl conosco, um canadense super especialista em expedição, que eu tive o prazer de conhecer na reunião da Silversea, e que sabe tudo e vai contar tudo, dividir com a gente. Me contou que já foi 4 vezes para a Antártica, até comentei isso com alguns agentes que estão online, e a gente vai poder saber um pouquinho mais. A Silversea, muitos de vocês já conhecem, a gente tem feito apresentações, tem mostrado muito para vocês da companhia, o Jean também. É uma companhia com muitas inclusões nas expedições, elas têm inclusive as excursões incluídas, a gente vai mostrar um pouquinho dos detalhes em cada destino, mas é uma companhia realmente referência em serviço, em gastronomia e em expedição também, né? Ela tem várias vantagens aí nessa área de expedições. Então, Carl, vamos começar. Vamos. A ideia hoje é de apresentar um pouquinho mais sobre Galápagos e Antártica, mas na época de perguntas, podem perguntar sobre qualquer coisa, qualquer destino também, pode ser o Ártico, Japão, Papua Nova Guiné, qualquer lugar onde Silversea Expedições, onde nós vamos, tá? Mas vamos começar agora desculpe, peraí. Conhecer um pouquinho mais sobre Silversea. A Manuela já falou que a maioria de vocês conhecem um pouquinho do Silversea, mas Silversea conhece, nós visitamos mais de 900 destinos no mundo inteiro. Mais de 500 desses destinos são só no lado de expedição. Quer dizer que Silversea tem 9 navios, 5 são no lado clássico, quer dizer que esses cruzeiros vão para o Caribe ou Mediterrâneo, esses lugares mais ou menos normais, vamos dizer. Mas na área de expedição, nós temos 4 navios, e eles vão para, por exemplo, o Ártico, a Antártica, a Rússia, Galápagos, África, Austrália, muitos lugares não esquisitos, mas diferentes, né? E com esses barcos, esses navios pequenos, nós temos a oportunidade de entrar em portos menores, onde os grandes navios de 2.000, 3, 4, até 6.000 pessoas, onde eles não podem entrar, só a gente, né? Então, vamos explorar mais um pouquinho. Hoje em dia, nós estamos trabalhando com esse senhor, esse Steve McCurry. Ele tirou essa imagem, uns 30 e poucos anos atrás, no Afeganistão. Não sei, passou na revista National Geographic, essa foto, e ele ficou muito famoso por causa disso. Ele trabalhava muitos anos para a National Geographic. Agora ele vai trabalhar com Silversea por os próximos 3 anos, tirando fotos e vídeos dos lugares, não dos navios,
mas dos lugares, dos destinos. Porque a gente pode entrar em um discurso sobre nossos navios e quantas toneladas tem e quantos passageiros tem. Todos os nossos navios são pequenos, entre 100 pessoas e 600 pessoas. No lado de expedição, entre 100 pessoas e 240 pessoas só. Então, em vez de ter esse discurso sobre os navios e o tamanho, não sei o que, é mais sobre o destino, porque vou falar de novo, é o tamanho desses navios pequenos que deixa, o que nos dá essa oportunidade de entrar nesses lugares muito pequenos. Carl, eu queria só adicionar uma coisa que eu acho interessante a gente falar. A gente tem várias propostas de expedição no mercado, falando de outras companhias e até de viagens em terra. E o grande ponto da Silversea é você conseguir fazer esses destinos tão remotos, muitas vezes tão distantes e tão difícil acesso, com todo o conforto que a Silversea oferece. Então, o foco aqui realmente não é o barco, o detalhe do navio em si. O foco é o destino, é chegar naquele destino da melhor forma possível e com todo o conforto da Silversea. Isso mesmo, Manuela. Muito obrigado, viu? Então, vamos começar agora com os Galápagos, né? E essa foto foi tirada por esse Steve McCurry, o fotógrafo do National Geographic, quem trabalha com a gente agora. A maioria da gente conhece onde estão as Ilhas Galápagos e como chegar. Nosso programa começa em Quito, começa com 2 noites em Quito, só para descansar um pouquinho e para conhecer um pouquinho o Quito. Quem não conhece Quito, é muito, muito bonito. É uma cidade reconhecida por Unesco para uma cidade de como que é em português? Patrimônio mundial, eu acho. É uma cidade, a parte antiga da cidade é muito especial. Daí, a gente vamos de Quito para as Ilhas Galápagos. Vamos começar em Baltra ou em São Cristóbal, porque temos 2 roteiros. Um que vai de Baltra a São Cristóbal, outro que vai de São Cristóbal a Baltra. Então, tudo bem. Chegamos nas ilhas e nos próximos 7 noites vamos morar no navio. E terminando em ou Baltra ou São Cristóbal, dependendo do itinerário, a gente volta para Equador, mas agora para Guayaquil. Porque a maioria Carl, Oi. antes de você iniciar, eu queria aproveitar para a gente mandar uma pergunta para o pessoal, Uhum. que eu gostaria que todos respondessem. Boa Estou ideia. soltando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver se recebi algumas respostas já. Para a gente saber um pouquinho de como as pessoas se sentem hoje para vender Galápagos. Quem já se sente confiante para vender? Boa ideia. Só mais alguns segundos, que a maioria já respondeu, mas aí a gente já consegue seguir. É um destino que, apesar de mais perto do Brasil, ainda é pouco explorado pelo nosso mercado. Né? Ainda não é uma coisa muito comum. Então, é muito interessante a gente ter alguém contando todos os detalhes, e ainda mais com fotos tão incríveis quanto as do Steve McCurry para esse destino. A gente recebeu várias respostas aqui, muito obrigada. Vamos seguir. Tá bom. O que foi a pergunta, Manuela? Se eles se sentem confiantes para vender Galápagos. Se hoje eles já vendem Galápagos. Tá bom, obrigado. Então, o que está incluído? Já falávamos sobre
os voos entre Equador e as Galápagos. Eu sei que as ilhas pertencem a Equador, mas eu digo mainland Equador, então um continente. 2 noites antes do cruzeiro, em hotel de luxo em Quito, visita à cidade de Quito, transporte do hotel ao aeroporto e vice-versa, aéreo, ida e volta do continente para as ilhas, transporte entre os aeroportos de Galápagos para o navio, 7 dias de expedição no Silver Galápagos, as entradas no Parque Nacional, porque só a entrada no Parque Nacional custa $100 cada pessoa, e também tem impostos de $20, eu acho. Tem uma carta chamada Engala, e isso também está tudo incluído. Todas as gorjetas, todo álcool, está tudo incluído. O pernoite pós-cruzeiro, quer dizer, chegando em Guayaquil, tem mais um quarto no hotel, ou tem um quarto no hotel, chegando em Guayaquil. E o traslado do hotel em Guayaquil para o aeroporto, mais uma vez. Então, temos 2 roteiros. E, por exemplo, esse roteiro é norte e central, as ilhas do norte e central. Entre os 2 roteiros, tem um que é chamado lado oeste, e esse roteiro do lado, quer dizer, central e norte. Não tem muita diferença, claro que não vamos visitar várias ilhas diferentes, mas a diferença são sobre as espécies, por exemplo. Quem faz o roteiro do lado oeste, eles vão ver os pinguinos Galápagos. Quem faz o roteiro do lado este, ou as ilhas central e norte, eles não vão ver os pinguinos, porque os pinguinos Galápagos existem ou vivem só na Ilha Fernandina. Mas quem faz o outro roteiro, esse agora que estamos mostrando, eles vão ver todas as espécies, as 3 espécies de boobies. Tem o blue-footed boobies, pé azul, red-footed boobies, pé vermelho, e Nazca booby. Então, a grande maioria da gente que vão para Galápagos, eles vão porque eles têm tempo em uma época só. Então, a grande maioria não se importam com quais espécies de aves que eles vão ver. Às vezes, tem pessoas que estão muito interessadas em uma espécie ou outra, então não vamos ter que ter uma conversa com eles sobre quais são as espécies que eles vão querer conhecer. E daí vamos mandar eles por um itinerário, um roteiro ou outro. Ou vamos fazer os 2 roteiros juntos. Eles podem ficar 14 dias em total. E quem faz isso, eles não vão visitar o mesmo lugar 2 vezes. Eles vão ver, às vezes eles vão visitar uma ilha 2 vezes, mas em lugares diferentes, tá? Como é a experiência no Galápagos? Quem faz um cruzeiro no Galápagos, o que acontece durante o dia? Ou durante a viagem? Tem muitos e muitos e muitos animais, muitas aves, muitos peixes, muitas baleias, tem e muitos animais nas ilhas, né? E só para conhecer, só para saber um pouquinho da ideia de a quantidade e a variedade de animais que dá para conhecer, para ver nas Ilhas Galápagos. Essas são imagens do Steve McCurry. Lógico, as tartarugas gigantes que existem na selva. E vamos conhecer um pouquinho o navio. Foi renovado em 2017 e esse navio ele tem uma reforma cada ano. A gente põe o navio em dry dock por 2 semanas cada ano. Então, esse slide, o ano que vem,
vai dizer renovado em 2018, porque acontece todo ano. Tem capacidade. Oi. Desculpa te interromper. Eu só acho interessante contar para todo mundo que em Galápagos, diferente da maioria dos lugares do mundo, você não pode simplesmente pegar um barco e ir até lá. Você tem que usar um barco registrado lá, tem uma regulamentação muito rígida. Então, os barcos que fazem Galápagos, eles ficam lá o ano todo. Isso serve para todos os barcos de Galápagos, né? Eles ficam realmente lá. E o Silver Galápagos tem roteiro o ano todo. Sempre tem uma parada para fazer a renovação, mas ele tem roteiro o ano todo. E a companhia Silversea, o que ela oferece com o Silver Galápagos, realmente não tem comparação com nenhum outro produto oferecido na região. Porque são barcos menores, com menos estrutura, o serviço mais simples. É um produto bem diferenciado para Galápagos. Além da Silversea se diferenciar no mercado como um todo, ela se diferencia em Galápagos de forma especial. Porque realmente não tem nada parecido, né? Nada que dê para competir de fato com a Silversea. Isso mesmo. E falando nessas regras do governo do Equador, não podem, as operadoras de turismo não podem operar com um navio com mais de 100 passageiros. 100 passageiros é o máximo. E também, quem já fez cruzeiro ou com Silversea ou outros, eles conhecem que, por exemplo, os vinhos tintos, podem ser da França, da Itália, da Califórnia. O governo de Equador quer que todas as operadoras de turismo usem produtos ou equatorianos ou muito perto do Equador. Então, os vinhos no Silver Galápagos são ou do Chile ou da Argentina. Em vez de usar sabonete italiano, que normalmente o Silversea usa, a gente tem que usar um sabonete do Equador, da área da província de Amazonas, do Equador. E também o peixe é local e o bife, por exemplo. Não pode ser bife americano, não pode ser bife canadense, é bife argentino. Então, essas regras são muito importantes para o governo de Equador, porque eles querem que pelo menos um pouquinho do dinheiro que está gastando para os clientes fica em Equador ou em volta de Equador, né? Desculpa. Então, como é o estilo de vida? É muito de luxo, é muito, muito legal. Tem serviço personalizado, todos os suítes têm mordomo, todo mundo tem. E depois do segundo dia, ele já sabe o que você gosta de tomar. Se você gosta de tomar champanhe, se você gosta de tomar gin and tonic, se você gosta de tomar uma cerveja, ele já sabe. Então, voltando das expedições, voltando da ilha, já tem uma cerveja gelada esperando você. Sua geladeira no suíte está cheio da bebida que você quer. E o mordomo, ele fica conhecendo cada vez mais um pouquinho seus gostos e ele ajuda com tudo. Eles vão arrumar a mala para vocês. Quando você chega no navio, eles arrumam a mala. A noite anterior de sair do navio, eles arrumam a mala de novo. Eles limpam o chinelo, coitadinho deles. Eles fazem tudo. Então, falando do estilo da vida, está tudo incluído. Eu falei que as gorjetas estão incluídas, as palestras com equipe qualificada. Eu vou falar mais sobre a equipe daqui a pouco. Os guias no Zodiac, está tudo incluído, incluindo até o Wi-Fi, que está incluído também. A Manuela falou sobre isso um pouquinho. Não é só um barco pequeno que fica o ano inteiro em Galápagos. É um cruzeiro, é um navio mesmo. E olha só esses suítes, são super de luxo.
essa renovação que acontece todo ano, eles sempre estão procurando as coisas que talvez não estão certos. Daí eles vão arrumando tudo durante o ano e cada ano, com essas 2 semanas, eles vão fazer uma renovação pelo navio inteiro. Mas olha só esses suítes, são muito novos, é um estilo muito contemporâneo, não é um estilo. Antigamente os navios tiveram um estilo muito oscuro, com madeira oscuro, assim. Agora é muito é melhor, eu acho, é mais aberto, assim. Concordo. Concordo, Carl. E uma coisa interessante é que alguns anos atrás, quando um cliente que estava acostumado com um produto de alto padrão pedia um destino de expedição, a gente ficava morrendo de medo, né? Porque a gente sabia que aquele cliente era exigente, que ele fazia questão do conforto, da roupa de cama, do serviço, da gastronomia, e a gente tinha muito receio de vender porque não sabia como seria a receptividade desse cliente. E há alguns anos a Silversi vem fazendo esse trabalho e facilitando a nossa vida, juntando aí o melhor de dois mundos. Né? E dá para ver aqui também nessas imagens que as áreas eu estou esquecendo a palavra, desculpa. As áreas públicas também estão renovadas e são mais não de luxo, mas é um estilo muito legal, muito moderno, vamos dizer. Todas as áreas do navio são renovadas e é um estilo muito moderno. As áreas por dentro, as áreas por fora também. Falando no equipe, eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre isso. E falando de novo sobre as regras do Equador, uma regra é que todos os guias, todas as naturalistas têm que ser galapaguenhos, não só equatorianos, mas galapaguenhos. Eles têm, no mínimo, um pai que é quem nasceu nas Ilhas Galápagos. É uma outra forma do governo de Equador que eles querem que um pouquinho da grana que a gente gasta, que fica nas ilhas. Então, todos os guias são de lá. E são muito bem treinados, porque são treinados pelo próprio governo do Equador e das Galápagos. Então, como seria um dia no Galápagos? A gente chega cedo no destino, porque durante a noite a gente estava navegando entre uma ilha e outra. Vamos chegar muito cedo da manhã, tomar café de manhã. Pode ser no restaurante, pode ser servido no seu suíte. Pode dizer para o seu mordomo que você quer seu café de manhã no suíte da manhã, e tudo bem, ele se serve. Saindo do navio, você desce essa escada, entra no Zodiac. A gente usa essa palavra muito, Zodiac. Zodiac é uma marca, mas é uma marca de esses botes de borracha. E a gente entra com entre 8 e 12 passageiros e vamos do navio para as ilhas. Como os navios estão muito pequenos, olha só a imagem do lado direito. O navio não fica 2 quilômetros da ilha, fica uns 200, 300 metros da ilha, porque o navio não é muito grande, não é muito profundo. A gente fala em inglês draft, ele não tem a big draft. Então, o navio pode entrar muito mais perto da ilha. Então, quando você faz as navegações de Zodiac, de bote de borracha, entre o navio e a ilha, são minutos, são 2 ou 3 minutos para chegar na ilha. E daí, em grupos pequenos, porque nós temos 10 guias no navio e 100 passageiros, podemos fazer grupos de 10, 12 pessoas. Quem quer ficar na ilha ou na praia e ficar sossegado,
falando sobre a história das ilhas e como foram formadas as ilhas por vulcão. Tudo bem, tem um guia, quem pode falar sobre isso? Quem quer fazer uma caminhada de 1 hora e meia, 2 horas, vai com um guia e esse guia vai dizer, tudo bem, quem vem comigo, nós vamos caminhar um pouquinho mais rápido e nós vamos por 2 horas. Olha, ele fala rápido, mas ele para a cada 3 ou 4 minutos, porque cada 3 ou 4 minutos ele para conversar um pouquinho sobre alguma coisa que ele viu, o que ele acha que seus clientes vão achar interessante. Ou um ave, ou um marine iguana, ou uma planta, qualquer coisa. E lógico, os clientes também podem pedir mais informações sobre qualquer coisa que eles acham, né? E são grupos pequenos. Né? Oi. Complementando, acho legal todo mundo saber que as pessoas podem escolher o passeio que elas querem fazer. Não existe só uma coisa a fazer no dia. No mesmo dia, você tem mais de uma opção de atividade, normalmente com diferentes níveis de dificuldade. Então, alguém que é super ativo, atleta e quer fazer uma coisa mais puxada, tem essa opção. E quem quer fazer uma coisa só de vista, não quer fazer esforço, quer fazer uma coisa tranquila, também sempre tem uma opção assim. Uhum. Então, a companhia consegue atender clientes com um perfil diferente de expedição. Então, é o soft adventure, né? Uhum. Mas aquele cliente que é um pouco mais ativo, ele tem sempre uma opção um pouquinho mais animada para ele. Isso mesmo. E sempre tem a opção de ficar no navio também, porque quem sabe um dia seu cliente acorda e diz que não, eu estou cansado, eu quero descansar um pouquinho hoje. Eles não têm que fazer as excursões, podem ficar no navio mesmo. Muito tudo legal. Bem. Aproveitando esse assunto, eu vou soltar mais uma pergunta, que é uma pergunta para a gente conhecer um pouquinho do pessoal que está participando, que eu quero saber se vocês têm vontade de viajar para destinos de expedição, sim ou não. Eu queria saber quem aí é um entusiasta das expedições e quem não acha muita graça. Então, se vocês puderem responder, para a gente conhecer mais os segredos aí de vocês. Já recebemos várias respostas, a maioria, 95%, tem vontade de viajar, por enquanto. Só 95%? Só. Esses 5% a gente vai ter que conversar depois e mostrar. Depois do final da apresentação, a gente conversa de novo. Boa ideia, boa ideia. Olha, e dá para ver que as excursões não são só caminhadas. Ficar na praia, a gente também pode mergulhar não, mas fazer snorkel, né? Sim, e os bichos não têm medo da gente, porque depois de vários anos de turistas nas ilhas, os filhotes e os filhotes dos filhotes e de várias gerações, eles sabem agora que o ser humano não é perigoso para eles. Então, eles deixam a gente mergulhar ou fazer snorkel ao lado deles. Muito legal. Olha, Carl, melhorou a nossa taxa, foi para 96% de pessoas com vontade de... Que bom. Que bom. Estamos fazendo nosso trabalho, então. Acho que sim. Depois do passeio da manhã, a gente volta para o navio para almoçar, ou por dentro, o restaurante por dentro do navio, ou o outdoor grill. E, normalmente, porque as ilhas estão quase na linha do Equador, o tempo está bom. E a grande maioria dos nossos clientes, nossos passageiros, almoçam por dentro, por fora, quer dizer. Então, da tarde, depois de um descanso, podem sair para fazer um caiaque. Temos caiaques no navio, são duplos,
E porque são maiores assim, porque são duplos e são meio longos, é muito tranquilo. É muito tranquilo. E também nós não vamos deixar os caiaques saírem do navio se o mar está bravo. Vamos achar uma baía bem tranquilo para despachar os caiaques. Dá para ver, né? Tá bem tranquilo aqui. E é um jeito de conhecer um pouquinho mais as ilhas e de um ponto à vista muito diferente, porque você está mais ou menos 1 metro do nível do mar, então dá para entrar em umas áreas muito legais, onde nem o navio, nem o Zodiac pode entrar, e às vezes ao nível dos bichos, os marine iguanas, por exemplo, ou outros aves. Então é uma outra forma de expedição, excursão, quer dizer, para sair do navio. Ou vão achar um lugar onde os giant tortoises, as tartarugas gigantes, onde existem na selva ainda. Claro que tem o Darwin Research Center, é uma área de fazer pesquisas sobre os bichos dos Galápagos, e lá eles têm um programa para fazer criação, é isso, Manuela? Eles querem reintroduzir as tartarugas nas várias ilhas. Então, tem uma área onde eles fazem pesquisas e uma criação das tartarugas, mas ainda dá para achar eles na selva, assim. E nós vamos procurando eles. É muito legal. E voltando para o navio, depois de um dia cheio de expedição e excursão, nós vamos fazer um reprise sobre as expedições realizadas aquele dia. E daí os guias vão fazer ou uma palestra sobre alguma coisa diferente, ou as ilhas e como foram formadas as ilhas, ou as baleias, os tubarões em volta das Ilhas Galápagos, e também o que a gente viu hoje. E por que é importante? Porque é importante isso que nós vemos hoje. E que vamos fazer amanhã. Então, todo dia, depois do jantar, o Expedition Leader, junto com os outros guias, eles vão falando sobre tudo, né? Então, nossas diferenças. Claro que tem outras empresas operadoras nas Ilhas Galápagos, tem Lindblad, tem Celebrity, e dá para ver aqui, e talvez a Manuela pode mandar para vocês essas diferenças, dá para ver o tamanho, por exemplo, dos suítes, quantos passageiros tem, número de Zodiac, muito importante, porque isso quer dizer quantas pessoas a gente pode mandar para as ilhas. Quanto mais Zodiac é mais rápido, né? Então é melhor. Então, olhando aqui, parece que Silversea é no meio em termos de preço, 7.100. Mas quando você veja aqui que tudo está incluído, tudo, o preço por dia do Silversea é um valor incrível. Eu não vou ficar muito nesses slides, a Manuela pode mandar para vocês quem quer ver, mas é muito interessante. Tem que falar não só sobre o preço que está no catálogo, mas tem que ver o que está incluído e que custa a mais do preço que está no catálogo. Então, quando você veja assim, e dizendo que nós temos 2 noites em Quito, por exemplo, tudo isso, o valor por dia, o custo por dia, mostra que o valor é incrível. E agora, vamos falar sobre a Antártica. Carl, antes da gente começar... vamos parar por umas perguntas? Fazer uma pergunta agora, ver se o pessoal já se sente confiante para vender Antártica ou se ainda não. Uhum. Vamos ver. Galápagos. Entendi. Tá. Antártica, agora Antártica. Entendi. Vamos descobrir se metade das pessoas disse que já conseguia vender Galápagos e metade não. Uhum.
E agora vamos ver Antártica. O meu palpite é que Antártica as pessoas se sentem menos confiantes do que para vender Galápagos. Vamos ver se eu acertei. Vou dar mais alguns segundos. Olha, por enquanto o meu chute foi bem. 73% estão dizendo que não se sentem confiantes para vender uma viagem para a Antártica e 27% que sim se sentem confiantes. Então tem bastante coisa para aprender. Temos bastante trabalho, então. Temos. E podem contar com a gente o tempo todo. Eu, o Jean, o Cal, todo mundo à disposição para ajudar vocês nessa missão, né, de vender a Antártica, porque é uma viagem inesquecível. Isso mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer sobre a Antártica é que é importante lembrar, porque tem muita gente que não conhece a diferença entre a Antártica e o Ártico. E tem uma diferença em termos de geografia muito importante. O Ártico é um mar congelado com continentes em volta. A Antártica é um continente congelado com mares em volta dele. Ártico é um mar congelado, mas a Antártica é um continente congelado. Então é muito diferente por causa disso. E também, porque é meio longe de qualquer parte do mundo, é muito importante conhecer ou saber que a grande parte, eu vou dizer 95% das turistas vão para a Antártica de Ushuaia, Argentina, ou Punta Arenas, Chile. Às vezes, tem cruzeiros de Nova Zelândia ou Austrália, às vezes de Cape Town, África do Sul. Mas nesses casos, o chegar de Nova Zelândia, por exemplo, ou África do Sul, até a Antártica, demora 3 ou 4 dias. Quem sai de Ushuaia, esse cruzeiro para chegar até a Antártica, demora um dia e meio, mais ou menos. Porque tem uma península em Antártica, chamado Antarctic Peninsula, Península da Antártica, que fica um pouquinho mais para o norte do que o resto da Antártica, e essa parte que fica para o norte fica mais perto da parte mais sul da América do Sul. Então é ótimo para quem quer sair de Ushuaia, porque só demora um dia e meio até chegar aqui, para ver essas vistas e esses icebergs incríveis. É um lugar inesquecível. Só para conhecer, agora tem um mapa que eu posso mostrar. Essa península que você está vendo lá embaixo da mapa, dá para ver que ele fica um pouquinho mais para norte e Ushuaia e Punta Arenas ficam mais para sul. Então, para fazer esse cruzeiro, demora só um dia e pouco. E essa viagem normalmente começa em Buenos Aires, com uma noite em Buenos Aires. Daí tem um voo charter, o grupo inteiro, de Buenos Aires a Ushuaia, onde a gente embarca o navio. E daí começa o cruzeiro. E normalmente são 6 noites, 7 dias em Antártica para conhecer. Daí a gente volta. E é ótimo para não só icebergs e pedaços de gelo e glaciar, mas para pinguinos, focas, baleias, outros aves, por exemplo, tipo albatroz. Tem muita coisa muito, muito interessante. E vamos conhecer um pouquinho mais. Como é a experiência? Olha, a experiência, e a Manuela falou, eu já fui 4 vezes, eu já tive a oportunidade de conhecer 4 vezes, e cada vez é diferente. É um continente, é um lugar onde você acha que vocês são os únicos no mundo. E os operadores tentam não
cruzar um ao outro. Então, quer dizer que um cruzeiro, um navio, eles vão entrar em contato com os outros. Onde vocês vão amanhã? Nós vamos para lá. Tudo bem. Então, nós vamos para lá. Tudo bem. Daí, pode ser que você vai conhecer a Antártica sem ver um outro navio. Então, essa sensação de ficar no fim do mundo e que vocês são os únicos em Antártica nesse momento, essa sensação é real e existe mesmo. Você fala com os passageiros e eles são com lágrimas nos olhos, dizendo que não, eu não sabia que existia um lugar tão lindo no mundo. E o ar é limpíssimo, a água também, não tem som de nada, nem celular, nem de ambulância, não tem sons de nada, só o gelo. Então é um lugar tão diferente do resto do mundo que é difícil explicar. Lógico, tem os pinguinos, esses são os pinguinos king penguins, rei. Eles são na ilha as Malvinas, mas também South Georgia. E nós temos roteiros para conhecer eles também, muito legal. Eles são o segundo maior pinguim que existe, o maior é o imperador, mas ele existe bem no centro da Antártica, do continente. Ele é difícil, o imperador é difícil conhecer. Mas os king penguins são muito bonitos também. E as paisagens, as vistas são assim, olha, estamos tão perto ao lado de um glaciar. E eu vou dizer de novo, isso é por causa do tamanho do navio. Não é muito grande, então podemos chegar muito perto da praia, dá para ver, e muito perto desses lugares muito bonitos. E dá para entrar essas baías, e dá para ver, não tem ninguém, não tem nada, não tem vilarejo, não tem casa, não tem nada. Tem umas estações científicas onde tem cientistas fazendo pesquisas, mas não tem muitos, e às vezes eles convidam a gente para conhecer, mas normalmente nós não vamos lá, então nós temos um continente para nós outros. E parece que tem ninguém, só os pinguinos, e as baleias e as focas. E tem paisagens assim, esses icebergs enormes, e nós vamos cruzando entre eles com os zodiacs. É muito especial. Então, não é só sobre os animais e as aves, mas também o gelo. E quem pensava que uma viagem, uma coisa de uma viagem, uma coisa especial de uma viagem seria gelo. Mas é assim em Antártica. O nosso Silver Cloud, entrando uma baía muito lindo, dá para ver o reflexo das montanhas e do glaciar no mar. É muito bonito esse lugar. E quem tem cliente, quem é fotógrafo, eles vão amar a Antártica, porque tem tanta coisa incrível para tirar foto. O gelo, os glaciares, os bichos, é muito interessante. Esse Silver Cloud foi nosso primeiro navio em 1994. Mas o ano passado foi reformado por 70 milhões de dólares para mudar ela de um navio de cruzeiro normal, o cruzeiro clássico, para um cruzeiro do lado de expedição. E agora ela pode entrar o gelo, os lugares onde tem gelo, o Antártico e o Ártico. E a capacidade de 253 passageiros, mas quando a gente trabalha na Antártica nós vamos só com 240. E os interiores do navio são incríveis.
O estilo de vida é igual do Silver Galápagos, tudo está incluído, o mordomo, as gorjetas estão incluídos, todas as palestras, Wi-Fi, tudo que eu falei do Silver Galápagos é no Silver Cloud também. O Silver Cloud é um pouquinho maior, foi construído por 300 passageiros, mas a gente trabalha com 240 só, então dá para ver que os suítes são um pouquinho maiores. E esse estilo, que é mais contemporâneo, existe aqui também. É muito, muito interessante. Claro que tem, por exemplo, a foto do lado direito, por baixo, tem uns lugares mais típicos, mais antigos, com madeira escuro, assim, mas isso é num dos bares, o piano bar. Mas os suítes, por exemplo, são muito claras e tem muita janela, dá para ver tudo. Tem uma piscina, mas normalmente a gente não usa quando estamos nos áreas polares, porque às vezes a gente pode nadar no mar, a gente pode fazer o polar plunge, é muito, muito interessante. Gente, é legal contar o Polar Plunge, entrar na água quase congelada mesmo, não é só modo de dizer. Na Antártica, normalmente, eles amarram, né, eles colocam um colete e amarram você para não correr o risco de ir longe, porque realmente é muito gelado. E aí, dependendo da temperatura da água, você tem um limite de minutos que você pode ficar dentro, que é um limite bem pequeno. Né? Normalmente são 3 minutos, 4 minutos, é uma coisa assim. Agora, é muito interessante, é muito gostoso, porque antes de entrar é esquisito, porque você tá de maiô, biquíni, sunga para entrar na água, passando frio. Mas você tem um choque térmico que faz muito bem para a saúde. Né? É uma coisa que faz muito bem para a circulação. Tem vários estudos, tanto que existem vários spas que tem banho gelado e banho quente. Então, entrar na água geladíssima da Antártica e depois ir para hot tub é uma experiência maravilhosa. Interessante. Então, outros lugares e os lugares públicos também, e dá para ver no lado direito, lá no fundo, nossa área onde tem palestra. É muito, muito, tem muito conforto, é muito gostoso lá. Então, nós temos nossos roteiros, os dois, Antártico e as Galápagos. Eu acho é só isso, né, Manuela? É mesmo. Então, vamos abrir para perguntas. Eu sei que a expedição tem muitas perguntas, porque são áreas não bem conhecidas. Antártico, por exemplo, o Ártico, lógico, tem o frio e tem muitas perguntas sobre a roupa que a gente tem que usar e quais são as temperaturas e como são as expedições, vamos sair do navio quando está nevando. Eu sei que tem muitas perguntas, então, Sim. por Antes favor. da gente começar a responder as perguntas, eu vou soltar mais uma pergunta agora para todos, para saber se as pessoas se sentem mais seguras agora para vender Galápagos e Antártica, depois de ver essa apresentação. O que ficou mais fácil aí para cada um, Antártica ou Galápagos? Vamos ver as respostas. Olha, olhando aqui, Galápagos está ganhando um pouquinho. Agora Antártica aumentou, vamos ver. É uma competição entre Antártica e Galápagos. Galápagos e Antártica têm uma vantagem de serem relativamente perto de nós, né, aqui no Brasil. A gente tem voos mais curtos do que a maioria das outras pessoas do mundo aí para visitar esses destinos. Olha, imagina para nós.
De Toronto a Santiago são 10 horas, de Santiago a Buenos Aires são mais 2 horas, de Buenos Aires a Ushuaia são mais 3 horas, ou 3 horas e meia. Para Tem que vocês... gostar de avião, né? E comida no avião. Pois é. Bem diferente da Silversea. A comida do avião, sempre. Olha, eu tô vendo aqui, 62% se sentem mais confortáveis para vender Galápagos e 38% mais confortáveis para vender Antártica. Tá bom. Interessante esse número. Vamos lá, agora já tem algumas perguntas. Eu vou fazer aqui para... Vamos lá. Primeiro, se tem alguma saída programada com o Steve McCurry? Por enquanto, não. Eu acho que ele está viajando com a gente nesse ano, o primeiro ano, só para tirar fotos e para tirar imagens para o marketing dos Galápagos, da África, da Austrália. Então, nesse primeiro ano, eu ouvi que ele está viajando muito com a gente só para tirar imagens. Mas não levando o grupo, né? Não, por enquanto não. Nos próximos 2 anos, porque esse contrato que ele tem é por 3 anos. Então, quem sabe que daqui para frente, se ele vai sair com um grupo, mas agora não. Seria muito bom. Seria ótimo. Eu recebi várias perguntas sobre língua a bordo. Se os passeios têm opção de língua a bordo, se as palestras no final do dia. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, Carl, por favor. Normalmente em inglês. A língua a bordo é em inglês. Se vocês vão viajar com um grupo, por exemplo, se tem um group leader, lógico que esse group leader vai falar português, né? Se vocês vão viajar em grupo. O que nós vamos fazer, o que nós vamos perguntar para os áreas de operações é se tem alguém, se eu tenho o português ou brasileiro, trabalhando no navio. Por exemplo, o fotógrafo no Silver Cloud do ano passado era brasileiro. Então, quem gosta de fotografia, o fotógrafo era brasileiro. Não sei quantos brasileiros trabalham como guias de expedição, mas a gente tem que perguntar, né? É interessante também que, não sei se todo mundo lembra que o Cal falou, que nas Galápagos os guias têm que ser locais. Então, eles falam espanhol. Né? A língua oficial é inglês, o passeio, a princípio, é inglês, mas você consegue tirar dúvidas com eles falando espanhol. Então, isso facilita bastante também. Né? As palestras, elas são em inglês, certo, Também. Carl? Também. Elas são todas em inglês. Certo. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Tem bastante coisa. Estou tentando selecionar aqui, gente. Vamos lá. Tem 2 perguntas sobre acessibilidade. Cabines acessíveis, se eles conseguem fazer com, por exemplo, cadeira de rodas. Eu acho importante dizer que qualquer destino de expedição existe uma limitação na hora de descer, que é muito grande. Isso. Então, a pessoa tem que ter essa clareza, que ela vai ter uma viagem muito mais de contemplação a partir do barco. E aí o Cal pode contar um pouquinho mais para a gente. É como você falou, né? Uma viagem de expedição, não estamos chegando em lugares com portos, não estamos chegando em portos como Santos, o Rio, ou qualquer porto no mundo, né? Estamos chegando em lugares onde tem praia, e só praia, não tem cidade, não tem porto, não tem... não tem estrutura... Isso, a infraestrutura. Você não tem um pier, por exemplo, né? Pier, é isso que eu estava procurando. Estamos chegando de barco, desses Zodiacs, e estamos chegando na praia. Então, é difícil, começando com a descida daquela escada do navio até o Zodiac, isso pode ser 10, 11, 12
escadinha, são trap? Não. Degraus. Degraus, obrigado. Só para chegar até o Zodiac. Então é difícil mesmo, por causa do lugar. É possível, né? As cabines, tem cabine acessível, mas tem a limitação da saída do barco, que realmente ficaria difícil, né? Então, se é uma família viajando junto, pode ser que a pessoa na cadeia rolante vai ter que ficar no navio mesmo. Sim. Tem uma outra pergunta interessante aqui. Tem uma pessoa que fala, Eduardo, para quem nunca fez uma expedição, poderia começar por Galápagos? E a minha resposta seria sim, com certeza. Mas eu diria que pode começar por qualquer destino de expedição, né? Principalmente com o conforto da Silversea. O que você acha, Carl? Eu acho, tá certo, mas falando em Antártica, por exemplo, ou Ártico, a gente trabalha com 2 navios. Um é o Silver Explorer, que é 140, tem capacidade de 140 pessoas, passageiros, e o Silver Cloud, que tem capacidade de 200 e que eu falei, 253. Como o Cloud fiz parte do lado clássico, era um navio clássico, um cruzeiro clássico. Tem 4 restaurantes. Então, se vocês têm clientes acostumados com cruzeiros típicos para o Mediterrâneo, o Caribe, esses lugares mais típicos, eu acho que o Cloud seria uma boa entrada, porque era um navio no lado clássico, tem 4 restaurantes, tem mais espaço, tem lugares para fumar cigars, tem cigar lounge, tem tudo isso. A única coisa que não tem, que tem nos navios maiores, são esses shows. Esses shows tipo Las Vegas ou Broadway. Isso não existe no lado expedição. Até porque normalmente o cliente de expedição ele não tem muito interesse nessa. Isso. E também tem as palestras, né? E a maioria dos passageiros estão lá para conhecer mais, para ficar sabendo um pouquinho mais do lugar, do destino. Então, eu acho que sim, o Galápagos é uma entrada boa, e uma entrada boa seria o Cloud, para começar, por causa disso, porque o Cloud era do lado clássico. Sim, verdade. Aí falando, você comentou dos restaurantes, as opções de restaurante do Cloud, nos outros barcos a gente não tem essa estrutura, o que tem é a opção no almoço. Eu queria só que você falasse um pouquinho disso de cada um dos barcos de expedição, das opções de restaurante. E sempre tem o outdoor grill, né? Que, claro, no Galápagos é mais simples por causa da temperatura. Outdoor grill no Cloud e no Explorer, no Ártico, por exemplo, na Antártica, tem poucas pessoas que querem conhecer o outdoor grill. É verdade. Tem uma pergunta bem importante, que com certeza vai ser útil para todos, que é idade mínima para criança e o que é recomendado nesses destinos, né, pensando em idade de criança. Idade mínima é 5 anos. Tem várias razões. É por causa da salva-vida. É difícil achar uma salva-vida menor para menores de 5 anos. Um colete salva-vidas, né? Isso. E provavelmente nós vamos ter alguns pequenos no navio, mas com crianças de 5 anos não vamos pedir para vocês, os seus clientes, trazerem de casa, porque é difícil achar. E também os Zodiacs. Olha o tamanho do Zodiac e onde está a borracha ao lado. Dá para ver nessa imagem, por exemplo, o senhor no meio, e ao lado dele tem uma senhora. Do jeito que ela está sentada,
O bumbum dela está no lado direito do zodiac, na borracha, e os pés estão por dentro. Imagina uma criança menor de 5 anos. Os pés da criança não vão chegar até o fundo do zodiac, do barco. Então seria meio perigoso andar com crianças muito pequenas. Sim. É uma questão de segurança mesmo. É um pouco. Eu sempre comparo viagem de expedição em cruzeiro com um safari na África, por exemplo. Não pode ser uma criança que não entenda a hora de, por exemplo, silêncio é silêncio, né? Se tem um perigo, se tem um bicho muito perto. Uma criança muito pequena não consegue entender isso. Então, além dessas questões todas técnicas, é uma questão de segurança mesmo. Então, é importante lembrar isso para os clientes, recomendar esperar os filhos crescerem um pouquinho para fazer essas viagens. Uma coisa muito bacana, Carl, tem uma pessoa sugerindo, falou, minha sugestão é fazer um curso com o Carl para todos os destinos. Então, acho que convencemos todos com Galápagos e Antártica. Vamos lá. Vamos. Amanhã? Pode ser amanhã? Começamos amanhã, então. Isso. Tem uma pergunta legal aqui. Uma coisa que 2 pessoas perguntaram, se as bebidas estão incluídas. Sim, as bebidas estão todas incluídas. Todas. No início, o Carl comentou, inclusive, do seu frigobar dentro da sua cabine, que fica com aquilo que você mais gosta. É estilo open bar, e não apenas nas refeições, é realmente tudo incluído. Tá? E tem uma pergunta sobre cabines triplas e quádruplas, que é sempre... Tem algumas triplas, mas... Quádrupla não. Quádrupla não. Quádrupla não tem. Então, isso é uma coisa bem importante. Se a gente fala de uma família com pai, mãe e 2 crianças, a gente tem que pensar em 2 cabines. Aí tem cabines conectadas, lado a lado, enfim, a gente consegue adaptar. Mas não existe uma cabine onde vai caber todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas sobre visto e documentação, mas isso vai variar de acordo com o passaporte da pessoa que está viajando, né, a nacionalidade dessa pessoa e o destino. Então, isso é legal a gente conversar a cada caso mesmo de venda. Galápagos e Antártica são muito simples para brasileiros no geral. Não tem nada de muito específico. Então, podem ficar tranquilos. Mas a Rússia, por exemplo, o Russian Far East, a Rússia perto da Alasca, por exemplo, eu acho que todos precisam de um visto para a Rússia, por exemplo. Brasileiro não precisa mais, Carl. Não? Para a Rússia? Não. Eu preciso tirar um passaporte brasileiro, viu? Brasileiro. Com o seu português, você já pode. Carl, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença, a atenção, o tempo de todos vocês. É um prazer enorme para a Qualitours, para mim pessoalmente, falar de expedição e ter o Carl como parceiro que fez essa apresentação excelente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Lembrando que essa apresentação está gravada e vocês podem compartilhar. Carl, muito obrigada. Espero que seja a primeira. Manuela, obrigado a todos para sua atenção. E vamos ver se um dia vamos fazer umas visitas lá no Brasil. Sim, eu estou já tentando convencer o Carl para o Brasil para a gente fazer treinamento, palestra, tudo aqui com o Carl contando as experiências dele para nós. Então, um ótimo dia, muito obrigada a todos e contem conosco. Se ficou alguma pergunta sem resposta, a gente responde posteriormente. Obrigada, até logo. Tchau, tchau.